fazemos microbiologias, fazemos microbiologia, tiramos 4 amostras para shelf life e uma fica na estufa a 36 graus por 24 horas. Não dá nada. E de repente volta estufado do mercado. O que pode ser? O que fica no nosso shelf life fica mantido em temperatura de 7 a 9 graus. Sim, sim. Adriana, isso tem uma determinada lógica de acontecer em alguns casos. O que acontece? Normalmente, a microbiologia ela não é uma ciência totalmente exata, né? E ela não é exata porque o número ele é aproximado, né? O número de colônias de bactérias, que não é nem número de bactérias em si. Ali a gente consegue contar as colônias que as bactérias formam. E o que acontece é que muitas vezes a gente pode ter um número muito baixo nas amostras em que a gente selecionou para análise, mas não quer dizer que aquele resultado reflete totalmente a tudo aquilo que o lote pode conter, né? A variação que pode ocorrer no lote. Por que eu falo isso? Gente, pensa bem, queijo é um detalhe que, assim, no momento de embalagem, ele é individualizado. Se você não tem um sistema automatizado de embalagem, provavelmente um colaborador toca em todas as peças de queijo. Um ou mais colaboradores, né? Então, a possibilidade da gente escolher um determinado número de peças para analisar e elas não darem nada, e algumas peças daquele mesmo lote derem algum número de contaminação, né? Mesmo que dentro do padrão, isso é importante, né? Que a gente tem um padrão microbiológico para o queijo Minas Frescal. Mas vamos supor que dá dentro desse padrão, mas dá um número baixo. Vamos colocar aí 40 UFC por ml de coliformes totais. O que vai acontecer? Se as condições de armazenamento desse queijo com 40, que está dentro do padrão, ele for inadequado lá no ponto de venda, esses 40 unidades formadoras de colônia, elas podem se multiplicar rapidamente, ultrapassarem a barreira de 1.000 colônias por ml e daí por diante, né? E o que vai acontecer? O seu produto com certeza vai sair fora do padrão. Então são condições, né? Primeiro, que a microbiologia ela não representa 100% tudo aquilo que você tem. Inclusive, em algumas metodologias, a gente considera que a probabilidade é de 95% daqueles resultados refletirem a realidade de 100% do seu lote. Ou seja, ainda tem 5% de margem aí que a gente não tem certeza. Então isso pode acontecer, né? Mas infelizmente tem outra metodologia? Não, é essa mesmo, é a metodologia mais aproximada que a gente tem para controle. A gente corre esse risco, mas infelizmente tem essa possibilidade. E a outra possibilidade é de, mesmo tendo uma contagem baixa, a forma de armazenamento inadequada, muitas vezes em temperatura elevada, que é um dos principais pilares aí para o desenvolvimento dos micro-organismos, faz com que essa contagem baixa atinja números muito elevados, a ponto do produto sair fora do padrão e chegar a estufar. Tem uma terceira situação, que a gente pode estar fazendo a análise de determinados grupos de bactérias, mas na prática o que está fazendo o seu queijo estufar não seja aqueles grupos que você está pesquisando, né? Eu falo isso porque é o seguinte, a gente tem uma ideia de que coliformes causam estufamento, e na prática causa, né? Mas não são só coliformes que causam estufamento, né? Principalmente em queijos de umidade muito alta, a gente tem um efeito aí com relação a um grupo de micro-organismos que eles são um pouquinho diferenciados dos coliformes, que a gente está falando de leveduras, bolores e leveduras, na verdade. Mas, e principalmente se tratando de leveduras, a gente tem essa situação. Muitas vezes esse queijo é contaminado por leveduras e provocam estufamento. Mas tem uma diferença, né? Normalmente o estufamento provocado por leveduras, principalmente aquelas que vão contaminar a superfície do queijo, né, a casca do queijo, né, elas produzem gás e estufam a embalagem. Então, assim, o pessoal pode até colocar, Adriano, se é o caso de vocês. Quando você pega lá o queijo, a embalagem está estufada, está redondinha a embalagem, e o queijo lá dentro,
no formato comum dele. Isso não é coliforme, né? É diferente a atuação desses micro-organismos. O que acontece com o coliforme? O coliforme, ele estufa, mas ele produz gás dentro da massa. Então ele produz várias olhaduras pequenas, bem brilhantes, e faz estufar a peça, não só a embalagem. Então são duas situações diferentes que podem ocorrer, né? É bem interessante que são motivadores diferentes. Um coliformes e o outro, principalmente leveduras, né? Que provocam esse tipo de situação, né? Em ambos os casos, né, a gente precisa de ter, no nosso processo de fabricação de maneira geral, um controle da higiene ao extremo. Aí sim a gente tem controle sobre o nosso processo de fabricação de queijo frescal. É extremo mesmo, é aquilo que eu falo do pessoal controlar a todo momento, inclusive os colaboradores, né? Eles receberem informações bem frequentes sobre, né, higiene e hábitos higiênicos, para que a gente consiga produzir esse queijo que realmente tem uma facilidade muito grande de se contaminar, né? Então, é uma atenção total, né, de todas as fases do processo, para que a gente evite esse estufamento.